Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, dizendo para você que é muito bom fazer parte dessa festa de aniversário, 11 anos desta igreja. Há 3 anos trabalhando para o Senhor neste lugar. Quanto tenho sido abençoada, aprendido muito e disponibilizo o meu amor a cada um de vocês nessa noite. Sabe, estamos aqui para servir, para lavar os pés, como disse o pastor Urias, lavar os pés, sabe? Esse é o compromisso desta igreja com a tua vida, com a tua família, que você possa se sentir aqui, sabe, bem servido no amor de Jesus. Quero te convidar a fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, o médico. Possa ler comigo nesta noite, capítulo 3. Amém? Vamos fazer a leitura, mesmo assentados, da palavra de Deus. Você que está sem a sua Bíblia, tem ali a tela. Você que tem o seu iPhone, iPad, que você possa também estar lendo esse texto do versículo 1 ao 22, um texto, gosto de ler o texto mais completo, para que a gente possa ter uma compreensão melhor da palavra. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Eritreia, e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Ainás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto, diga comigo, no deserto, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, diga comigo, arrependimento, para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Diga comigo, a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Diga comigo, arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos a Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, o que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectativa, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele, que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Aleluias. Queria que você lesse apenas o versículo 21 e 22 agora. E aconteceu que, como todo o povo se batizado, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu
que dizia: tu és meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Aleluia, glórias a Jesus. Já oramos, já estamos, prontos para ouvir esse momento da palavra de Deus sendo anunciada. A palavra de Deus, ela é sempre linda, ela é sempre poderosa, ela é sempre uma espada cortante, ela é algo que penetra no coração, ela é algo que está pronta para nos dar cura, para nos dar conforto, para nos trazer consolo, para nos trazer edificação, mas ela também precisa provocar em nós o arrependimento. Nessa noite, nós estaremos pensando em uma coisa muito importante para a igreja do Senhor Jesus, nesse final de tempos, nesses finais de dias, turbulentos, em que as famílias estão passando por muitas lutas, em que muitas pessoas não estão acreditando em mais nada, em que muitas pessoas estão talvez trabalhando e pregando o evangelho, mas aqueles que precisam pregar e testemunhar a verdade, muitas vezes não testemunha com a verdade verdadeira do seu testemunho, através das atitudes concretas, e muitas mentiras têm sido anunciadas, e as pessoas estão muitas vezes desacreditadas daquilo que se anuncia. Mas é tempo de viver em verdade. Diga comigo: vivendo a verdade. Nessa noite, o Espírito Santo quer trazer ao teu coração um momento de compartilhar o que Deus espera de cada um de nós. E Deus, nessa noite, quer que cada um aqui viva exatamente uma vida na verdade. Eu estou aqui pensando nesse texto a partir da vida de João Batista, cujo pai era Zacarias e a mãe Isabel, uma mulher estéril, alguém que não poderia ter filho, não poderia gerar um filho. E aquele anjo, depois de Zacarias, um sacerdote, ter orado por muito e muito tempo, ele pediu e Deus respondeu, porque sempre quando alguém pede, Deus responde. Deus nunca está com a sua mão encolhida para não responder aquele que busca a sua súplica. Ela será ouvida pelo Senhor. E Zacarias recebeu a bênção, a vinda do seu filho João Batista, e a sua mulher estéril, ela pôde engravidar e ela pôde gerar este menino. No dia em que Zacarias aquele anjo trouxe a bênção para Zacarias, depois de muito tempo de oração, para ele não perder a sua bênção. Isso eu ouvi na sexta-feira no café da manhã que nós participamos no encontro com o pastor Eibe, e isso me tocou muito ao coração, e Deus me trouxe a meditar na vida de João Batista. Zacarias, ele ficou mudo. Ele ficou mudo, porque quando o anjo anunciou que a bênção dele estava chegando, ele começou a querer duvidar. Ele começou a achar que era impossível. Ele já era idoso, sua esposa também. E ele pensou: e agora como fazer isso? Ele começou a trazer dúvida no seu coração. E para que ele não perdesse a bênção, Deus mandou o anjo colocar uma mudez naquela vida. Eu quero te dizer nessa noite, querido, muitas vezes a tua bênção está chegando, mas porque você murmura, porque você muitas vezes gera uma incredulidade no teu coração, algo atrasa. E eu quero te dizer nesta noite, às vezes é necessário a gente pedir uma unção de Zacarias para ficar mudo e para não trabalhar a bênção de Deus chegar com mais pressa para nós. É tão bom a gente ver a palavra de Deus e ela vai trazendo à nossa memória coisas tão significativas. Zacarias ficou mudo até o dia em que aquele menino ia nascer. E quando ele nasceu, ele já não queria, e todos ali nas famílias, quando um bebê nasce, quando alguém chega numa família, depois de tanto, se gerar uma expectativa, é um momento de muita festa. E foi tão interessante na hora de escolher o nome daquele menino, porque eles ficavam: vai ter que ser chamado também de Zacarias, ele vai ser o Juninho da nossa família. Mas naquela hora, foi preciso Isabel escrever, fazendo gestos e mímicas para o pai daquela criança, que o nome dele seria João, porque como Deus fez com que ele clamasse no deserto, anunciando aquele que viria depois dele, o Senhor Jesus, o Salvador. E João significa aquele que anuncia. E nesta noite, querido, eu quero falar para você, aquele dia em que você orou, e Deus talvez te deu a sua bênção, e você nesses momentos de fraqueza, deixou de crer até o fim.
O Senhor nesta noite te diz, é para você relembrar aquilo que Deus tem prometido a você no teu coração, porque hoje é dia de muita vitória neste lugar. E a Isabel escrevendo ali naquela tábua, não, o nome dele vai ser João. Aquele momento ali, Zacarias precisou ouvir a voz da sua esposa. Querido irmão, quantas vezes, muitas e muitas, você tem atentado para os teus problemas, mas você não tem compartilhado com alguém que está ao teu lado, dentro da tua casa. Ouça mais a voz do teu coração, ouça a voz que o Espírito Santo está te dizendo, é para a gente viver junto em harmonia, combinando uns com os outros, principalmente quando nós somos um casal. Porque Deus quer que 1 mais 1 seja uma força invencível contra a obra maligna. E aquele menino, João Batista, ele nasceu fruto da oração. Fruto da oração, milagre de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, João teve um chamado muito forte. Eu contextualizando a história desta família para te dizer quão importante foi a vinda de João Batista para que a promessa do Messias pudesse se cumprir. João era alguém que vivia no deserto. A multidão acompanhava porque ele não pregava algo que fosse descontextualizado. Como o texto nos diz, ele é alguém que estava ali mandando que as pessoas tivessem no seu coração frutos de arrependimento. O primeiro batismo que João Batista pregava era o arrependimento dos pecados. O arrependimento contra todas as moléstias da mentira. O arrependimento de João Batista era algo que ele fazia a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus confronta. A palavra de Deus, ela traz para nós verdades que são eternas, que são impossíveis de não dar certo. A verdade da palavra de Deus, ela dá certo na vida de todo aquele que crê e é obediente. E aquilo que João Batista falava naqueles dias pelo deserto, era para uma sociedade que já não tinha mais chance, que talvez não tinha mais condições de sobreviver. Tamanha era o poder maligno de um império romano, onde as pessoas já não tinham liberdade de fazer mais nada. Onde a exploração da vida alheia era algo muito cruel, onde havia, como os nossos dias de hoje, muita violência, havia necessidade de polícia, porque as pessoas tinham perdido totalmente a noção do que é certo, do que é errado, a ética, a moral já estava completamente corrompida. A ponto de você ler no texto que os soldados extorquiam, que as pessoas estavam maltratando umas às outras. E João Batista falava disso, ele denunciava o mal, ele falava que era necessário acabar com todo tipo de fraude, fraudar alguém, desonestidade. E ele pregava isso, convocando o povo para arrepender-se dos seus pecados. E ele conseguia mostrar. E as multidões estavam ali acompanhando João Batista. O texto nos diz que ia para dentro dos desertos, até a beira do Rio Jordão, multidões e multidões querendo ouvir algo que pudesse ser uma renovação da esperança daquele tempo em Israel. E João Batista, quando fazia isso, ele fazia com muita graça, mas também fazia de uma forma confrontadora na vida das pessoas. Ele falava como quem tem autoridade. E as pessoas chegavam. Mas o arrependimento, querido, quero te dizer nesta noite, o arrependimento é algo que só o Espírito Santo pode gerar no coração. O arrependimento é algo que só o Senhor Deus pode nos mostrar através da nossa vida no altar, de um coração contrito. E algo que João Batista mais denunciava era a mentira. Diga comigo, a mentira. Quantas e quantas mentiras você tem vivido em tua vida? Quantas e quantas mentiras fizeram de você uma vítima de uma traição? Talvez você já tenha sido enganado em algum tipo de negócio. Talvez você já tenha sido enganado numa sociedade.
Talvez você já tenha sido enganado num relacionamento amoroso. Quem sabe você foi traído. E todo tipo de mentira é algo que é pecado, porque quem é o pai da mentira, igreja? O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que no céu não entrarão feiticeiros, não entrarão idólatras, não entrarão também os mentirosos. Na Bíblia nós sabemos que Jesus, ele sempre dizia, em verdade e em verdade vos digo. Em verdade e em verdade vos digo. Hoje, nesta noite, o Senhor está aqui nesta hora para trazer ao teu coração, se você tem vivido uma mentira. Se você tem vivido uma mentira na tua vida espiritual, aparentando ser alguém comprometido, mas murmurando muitas vezes. Se você tem vivido talvez a mentira de querer fazer algo, começa, vai até um determinado limite e você volta para trás. O Senhor, ele não se alegra daqueles que são infiéis. O Senhor quer que alguém vá até o fim junto com ele, porque para o Senhor, aquele voto que nós fazemos é de suma importância. O Senhor, nesta noite, ele tem visto dentro de nós o nosso coração, porque Deus é o Deus que sonda o coração. O Senhor, nesta noite, nos ensina como João Batista estava ali no deserto. No Evangelho de Marcos, tem mais detalhes a respeito de João. Obrigada. Dizia assim, quando ele estava, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. O texto diz que as pessoas que seguiam João confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no rio. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Para ele poder falar das coisas eternas do céu, João Batista precisou pagar o preço de uma vida no deserto. Viver no deserto é você estar afincado com um compromisso de servir a Deus em verdade. Quantos de nós já passamos por desertos nessa vida? João Batista foi forjado no deserto. Comer mel significa estar totalmente dependente da provisão do Senhor. Mel que simboliza a palavra de Deus. O pão que alimenta o coração é a palavra de Deus. Mel para a tua boca, para te trazer doçura na tua vida, talvez tão castigada, talvez tão destruída pelos fracassos, pelas derrotas, mas esse mel silvestre hoje é a palavra de Deus para o teu coração. Em momentos de deserto é necessário comer o mel. É necessário viver a vida com Deus, sabe? Buscando dele a provisão. E a provisão, ela só vem quando o nosso coração é rendido e é através da oração, é através do pão de cada dia que o Senhor vai te mostrando. É hoje, é para agora, é para esse tempo. Amanhã virá mais. É o pão que desce do céu. Da mesma forma, enquanto o povo de Deus peregrinou no deserto e descia aquele pão a cada dia. Aleluias. Eu quero te dizer, meu irmão, não se entristeça com os desertos que o Senhor Jesus está, talvez, permitindo pelos que você passe por eles. O compromisso de uma pessoa para viver o reino de Deus, para viver mudança na sua trajetória, para viver a mudança na vida da sua família, depende de alguns desertos, porque é no deserto que vem o compromisso. A palavra diz que ele comia gafanhoto, sabe? Significa que as nossas escolhas, elas já não são tão importantes. Muitas pessoas hoje deixam de estar servindo a Deus com alegria, porque quer escolher o passeio, a viagem, talvez as churrascarias, talvez as rodas de amigo, as rodas de samba, e não deseja estar na presença de Deus. Quantas e quantas pessoas têm vivido uma vida
na mentira, porque a sua escolha tem sido uma má escolha. Tem sido uma escolha que leva para longe dos caminhos eternos. E o gafanhoto significa que Deus, às vezes, permite o deserto na nossa vida para a gente aprender a escolher o caminho de Deus e a se satisfazer com as obras do Senhor, com as coisas eternas, com as coisas que têm valor eterno. Porque muitas vezes a gente está comendo ali, né, os manjares dessa vida, mas esses manjares não trazem a felicidade. Manjares são muito bons, nós precisamos ter, mas tem vezes que, por causa de muitos manjares, nós nos afastamos do caminho do Senhor. Então, querido, deserto é lugar de ser forjado no seu caráter, forjado no seu compromisso. Deus, nesta noite, Ele tem tratamento neste lugar. Quando a pessoa está no deserto, o deserto ele significa um lugar que é inabitável, onde não há vida, onde tudo é difícil, onde você está sujeito a perturbações, às intempéries, a um clima talvez muito difícil de você estar suportando, um calor intenso durante o dia e um frio também muito forte durante a noite. É um lugar em que você não vai conseguir, né, suportar se não for a mão do Senhor te sustentando. Eu quero te dizer, cada um dos desertos pelos quais a palavra de Deus nos ensina a meditar, mostrou que dali saíam pessoas fortes, que seriam estrategicamente cheias da unção do céu para fazer a diferença. E Jesus também passou por um deserto. E ali no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. E no momento em que ele teve fome e Satanás apareceu para tentá-lo, disse: me adore que eu te darei tudo neste mundo, te darei o pão. E Jesus falava com toda a propriedade, porque ele estava cheio do mel silvestre, que é a palavra de Deus. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você está no deserto, é momento de aflição, é momento em que o dinheiro acaba, é o momento em que vem a solidão, é o momento em que você talvez esteja doente, talvez os teus temperamentos emocionais estejam conturbados, mas se você buscar na palavra de Deus, na vida de oração, num compromisso de estar ali contrito, você vai sair do deserto para uma vida de vitória com Deus. Deserto é lugar de provação, mas é lugar também de preparo, aleluia. Eu quero te dizer neste momento, querido, arrependimento é o primeiro passo para a pessoa poder estar fazendo a vontade de Deus, vivendo em verdade. Depois do arrependimento, é o comprometimento. Diga comigo, comprometimento. Comprometimento vem nos falar deste companheirismo que nós precisamos ter. João Batista tinha uma multidão que o seguia, mas ele não queria nenhum brilho, ele não queria estar em evidência, ele queria apenas ser a testemunha, a voz que clama no deserto. A voz que anuncia o caminho que é plano, o caminho reto, o caminho certo, o caminho que leva ao Pai. E era Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E a salvação só vem através daquele que foi para a cruz para morrer no meu e no teu lugar, que derramou o sangue para perdoar cada um dos seus pecados. Mas a voz que clama no deserto é uma testemunha. E eu fiquei meditando o que é ser uma testemunha. Eu sei que por aqui tem muitos advogados, pessoas que fizeram direito. O que é ser uma testemunha diante de um tribunal? O que significa estar ali num júri? É você estar declarando que vai falar toda a verdade, que vai facilitar que a justiça seja feita, para que toda a verdade seja anunciada. Imagine se você
é alguém que na tua vida vive em mentira. Como que Deus poderá te levantar como testemunha que Cristo liberta, cura, salva, santifica, batiza com o Espírito Santo, se a tua testemunha na vida secular não é verdadeira, e você jamais poderá anunciar o testemunho que Deus quer que você anuncie. O compromisso de estar falando a verdade é algo que é sempre necessário. O fruto da mentira é a morte. Jesus falou para os seus discípulos que viver das aparências é ser um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Quantas e quantas pessoas têm vivido na sua vida com disfarces? Disfarce de ser bom filho, disfarce de ser um bom estudante, um bom profissional, talvez um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom crente. A hipocrisia que nós vivemos nesses últimos dias, ela é muito grande. Mas a Deus ninguém engana, porque o Espírito Santo, como disse, já ele sonda o coração. A mentira na vida conjugal começa com o olhar, começa muitas vezes com um relacionamento virtual, começa muitas vezes com algo que vai ser apenas uma pequena tentação, mas como a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. E aquilo que começa tão simples e pequeno, vai crescendo e começa a destruir o sonho daquela família feliz. Que talvez esteja no coração, mas quando você está iludido pelo pai da mentira, pelos laços da morte, pelos laços do inimigo, aquilo vai se acumulando dentro do coração, e quando vê aquela vida, aquele casamento feliz, ele vai por água abaixo. Mas a mentira que destrói os lares, que destrói as famílias, ela vai ser nesta opção de você buscar a verdade é Jesus, ou a palavra de Deus, ela vai sair do teu coração, porque o Senhor, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Eu, meditando, estava pensando na questão da testemunha. O João Batista, ele era a testemunha que estava ali fiel para falar do amor de Jesus, para mostrar que ele não era digno de desatar as correias das sandálias, ele apenas batizava com água, ele apenas cumpria uma ordenança, um ritual, mas viria alguém após dele, alguém que poderia batizar com fogo, aleluia, com o Espírito Santo. Mas para que ele atestasse isso diante daquelas multidões, ele precisava se esconder. Porque o noivo, ele é o mais importante na festa. João Batista era como se fosse o padrinho. Eu falei isso hoje na escola dominical, meditando no meu coração. Imagina numa festa de casamento, a atenção está para os noivos. Aquelas testemunhas que estão ali atestando aquela aliança inviolável são apenas testemunhas. Ficaria muito interessante se o padrinho começasse a querer falar ou um discurso, porque a atenção está para o noivo com a noiva. E dessa forma eu quero te dizer nessa noite, querido, Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Aquilo que o Senhor colocou como exemplo, sabe, de amor entre Deus o Pai e a sua família aqui nessa terra, é uma aliança que é comparada à aliança do casamento. E eu quero te dizer, os testemunhos somos nós hoje, sabe? Nós hoje somos aqui testemunhos de uma aliança que o Espírito Santo está fazendo com pessoas que entraram aqui sem esperança, mas que hoje vai ter as suas vestes trocadas, vestes amarrotadas e sujas por vestes nupciais. Porque hoje é noite de uma aliança com Deus neste lugar. Hoje é noite em que você estará desejando vivenciar dias melhores.
Aleluia. O compromisso de você estar nesta hora buscando esse resultado do arrependimento, do comprometimento, é você estar vivendo um avivamento. A vida do discípulo, da discípula que está sendo alguém que está se rendendo aos pés do Senhor, querendo tirar todo o disfarce, toda mentira, para viver a vida do compromisso, ela tem um resultado. O resultado é o avivamento, aleluias. Toda mentira, querido, ela significa muitas vezes algo que vai corroendo por dentro. A desonestidade. As coisas que a gente começa a retirar de alguém sorrateiramente, vai sendo transformado para nós, muitas vezes em uma obra maligna de Satanás, e para que a pessoa possa ser realmente liberto e salvo, é necessário não um remorso, mas um arrependimento verdadeiro. Deus trouxe pessoas a este lugar, que estavam comprometidas com coisas fraudulentas, mas nessa hora o Senhor Jesus fala ao teu coração: viva a verdade, entregue o que não é mais teu, o que era do outro, devolva, volte ao teu irmão, peça o perdão, viva a vida da verdade, porque nada que é fraude vai significar felicidade ao teu coração. A tua consciência, ela tem que estar livre, ela tem que estar diante de Deus, livre de toda acusação. E você, nesta noite, se arrependendo dos teus pecados, você tem garantido o advogado diante do Pai, que te defenderá e que te livrará de toda acusação. O Senhor, nesta noite, me trouxe aqui para falar sobre mentira. Porque tem pessoas que vivem das aparências. Imagine um móvel muito lindo de madeira, que aparentemente está perfeito, mas por dentro o cupim está corroendo aquela madeira. Não se vê logo de imediato. É necessário um tempo bem cuidadoso para você observar aquela peça, para você descobrir. Observando talvez a poeira no chão. Eu quero te dizer nessa noite, amado, que o pecado é como um cupim na vida do homem, na vida de uma árvore frutífera. Vai comprometendo aquele tronco, e ele vai comendo todo aquele miolo daquela madeira, e um dia aquele pé de frutos, que poderia gerar sombra, ele tem que colocar, como diz o texto da palavra de Deus, a raiz tem que estar naquela árvore para que ela seja cortada. Mas nessa noite o Senhor tem algo novo para você, aleluias. O Senhor quer que a tua vida seja uma vida de verdade, e que toda traça, todo cupim, toda ferrugem, tudo que está te destruindo por dentro, saia em nome de Jesus. Toda obra que esteja perturbando na tua vida, para que você viva uma vida feliz e verdadeira diante do Pai. O Senhor Jesus, no Salmo 32, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui a iniquidade. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, diz o salmista. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confessar o pecado a Deus, significa que gera-se uma mudança na vida. Aqueles ossos que estão talvez gerando doença, porque quando a pessoa se cala, quando a pessoa vive a mentira e não confessa a sua vida física, temos médicos aqui que atestam, né? Aquele
pesar na consciência, vai gerando moléstias, enfermidades. E o Senhor nesta noite te chama, confesse o teu pecado, porque o arrependimento é o retorno da alegria, é o retorno da vida de comunhão, é o retorno da vida com Deus. Nesta noite o Senhor te trouxe a este lugar para um avivamento, aleluia. Todos os discípulos que estão neste lugar precisam saber que o avivamento é o resultado do arrependimento e do compromisso de estar em oração, em vida devocional com o Senhor. E o avivamento na igreja primitiva foi algo tão poderoso, que nenhuma mentira poderia ficar no meio daquele povo sem ser desmascarada. Certa vez, Atos no capítulo 5 conta a história de Barnabé, que vendeu a sua propriedade para ofertar ali para os apóstolos poderem garantir a subsistência daquelas famílias, porque não havia ninguém passando por necessidade naquele tempo, aleluias. E Barnabé vendeu e entregou tudo aos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira também foram fazer a mesma oferta, só que com o coração dividido entre fazer o que Deus havia lhe pedido, ou aquilo que eles mesmos tiveram como voto. Deus nem talvez tenha pedido nada, mas eles foram lá para aparecer, para se mostrarem bons religiosos, pessoas que tivessem certa influência. Eles também foram lá e também venderam uma propriedade, só que parte da propriedade eles colocaram ali como oferta e outra parte eles retiveram. Quando Pedro foi até aquele casal para dizer para eles que havia feito algo muito errado diante de Deus, porque eles haviam mentido, não às pessoas, mas mentido a Deus, Ananias e Safira caíram fulminantemente aos pés de Pedro. Tamanha era o avivamento na igreja primitiva, porque isso não poderia ficar desmascarado. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm mais o temor a Deus. As pessoas estão entrando e saindo na reunião, no momento talvez até mesmo de estar ali, sabe, reverentemente dentro das igrejas, ouvindo a palavra, mas as pessoas veem nada mais que uma atividade social. Nesta noite o Senhor te diz, você veio aqui, querido, querida, para crescimento espiritual, para viver arrependimento, para viver compromisso, para viver avivamento do Espírito Santo, porque Deus tem projeto na tua vida. Deus quer gerar no teu coração uma autoridade, da mesma forma que havia uma autoridade na vida da igreja. E Pedro ali, quando ele pregava, todas as mentiras eram desmascaradas. O Senhor nesta noite, Ele quer uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, e toda mentira ela vai ser denunciada, porque a voz que clama do deserto destes dias é eu, é você, somos nós, o povo de Deus, aleluia. E se nós estamos no altar, nós não podemos colocar a nossa mão em coisas consagradas de uma forma qualquer. O Senhor exige santidade, Deus é santo e Ele nos pede santidade ao Senhor. Não adianta viver religiosidade falsa, fraudulenta. O Senhor quer e exige que cada um que se comprometeu com Ele viva o evangelho do amor, ame as pessoas. Nós fomos chamados para viver o amor. Não adianta dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo, aleluia. Não adianta dizer que você foi com a cara de alguém e por trás desta pessoa você está torcendo para que ela esteja muitas vezes sendo prejudicada. Nós vivemos hoje vida onde nessa sociedade as facções criminosas estão se degladiando, uns matando os outros por conta de estarem apenas vivendo nessa imundície desta vida no meio das drogas, mas o Senhor, Ele quer arrancar toda a raiz do meio da igreja. Esse passado, ele não te pertence mais. O Senhor quer vida de santidade, Ele quer vida de alegria, Ele quer vida de verdade. A morte espiritual, ela vai ser arrancada da tua vida, aleluia. Você nesta noite precisa ser a testemunha fiel. Quando você falar aos teus amigos e parentes, como uma voz que clama no deserto, você precisa ter alguém confiável, porque para falar de Jesus Cristo, o Salvador, é preciso ser autenticamente
verdadeiramente o Filho de Deus, obediente, que vive em santidade, que fala a verdade e que tem testemunho de vida no trabalho, na empresa, nos negócios, na escola, na faculdade, em casa, com o marido, com a mulher. A vida do cristão e da cristã é uma vida de verdade. Eu queria orar pelo teu coração nesta noite. Eu queria orar pelo teu coração nesta hora. Quem sabe nessa hora você tem a sua consciência pesada. Quem sabe você tem vivido uma vida de mentira. Quem sabe nesta noite você precisa prestar contas ao Senhor. Quem sabe nesta hora você deseja confessar ao Senhor algo que está atormentando o teu coração. Quem sabe nesta hora você deseja, entregar ao Senhor a tua condição de fraqueza. Muitas vezes tem cedido à tentação. O Senhor não te condena. Da mesma forma que Ele falou para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? O Senhor tem a sua mão estendida, o seu abraço para você, a sua acolhida, mas é necessário que o teu coração se arrependa verdadeiramente dos teus maus caminhos. Olhe para a cruz, olhe para o amor, olhe, porque Deus, Ele tem propósito por você. Deus quer mudar a trajetória da tua família. Quem sabe nessa hora você já tinha dado como perdido teu casamento. Quem sabe nessa hora você já estava praticamente desejando desistir de tudo. Mas nessa hora o Senhor quer que você se arrependa, que você possa trocar as suas vestes, largar definitivamente o pecado. Não fique ocultando o problema, decida buscar a solução. Decida não querer mais viver de aparência. Nós precisamos tantas vezes estar mostrando o que somos de verdade, para que o Senhor possa nos ajudar. E o Senhor tem propósito de levantar pessoas, líderes, discipulado para cada um aqui. E eu queria te chamar nesta hora, você que deseja viver uma vida em verdade, você que deseja o arrependimento no teu coração, peça ao Espírito Santo que esse batismo do arrependimento venha sobre o teu coração. Porque quando a gente está realmente transformado pelo poder de Deus, e só o poder do Espírito Santo pode transformar aquilo que tanto te dói, aquilo que é a tua fraqueza, e esse arrependimento é gerado pelo poder de Deus. Queria que você nesta hora levantasse a tua mão. Levantasse a tua mão para o Senhor Jesus. Você que precisa desse arrependimento verdadeiro diante, das tuas limitações, diante das tuas fraquezas, diante das tuas, lutas em cada dia. Levante a tua mão ao Senhor. Deixa o Espírito Santo gerar o arrependimento no teu coração. Que o Senhor possa mostrar para você que o teu deserto hoje não é um deserto qualquer. É um deserto em que Ele vai te mostrar coisas maravilhosas e lindas. A cada dia Ele vai entrar com a provisão. A cada dia Ele vai entrar com solução. A cada dia Ele vai entrar com outros momentos especiais de vida que Ele tem para você, de comunhão e adoração, de intimidade profunda contigo. Mas às vezes é necessário passar pelo deserto, é necessário largar talvez os ambientes, os compromissos sociais que te levam para longe dos braços do Pai. É necessário passar ali o tempo do deserto, o tempo do isolamento, o tempo do preparo. Eu quero te chamar nesta noite a estar disponível, não murmurando, mas disponível a estar vivendo nesse momento de comunhão com o Pai. E nessa hora, você que deseja o avivamento, venha nesta hora ao altar, venha buscar do Senhor. Eu queria, se você que é neste momento alguém que pode estar triste, se sentindo fracassado, se sentindo derrotado e que também quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria te convidar a levantar a sua mão aqui.
Levanta a tua mão para Jesus. Ele está nesse lugar, aleluia. Onde está a segunda pessoa, aleluia. Onde está a terceira pessoa, aleluias. O Senhor Jesus tem algo a mudar no teu coração. Não se permita mais viver de aparência, de máscara, de disfarce. Troque hoje as tuas vestes por vestes de verdade. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero impor as minhas mãos em você e orar contigo nesta hora. Queria que a igreja pudesse ficar de pé neste momento. Nós vamos orar, já vamos encerrar o culto, aleluia. Nós já temos 2 irmãos aqui, rendidos aos pés do Senhor. Você que levantou a sua mão, querendo se aliançar com Jesus, querendo se tornar parte dessa noiva do Cordeiro, aleluia, glórias a Deus. Venha até aqui neste momento, venha nessa hora aqui, essa aliança, esse compromisso, feito pelo sangue derramado na cruz, Ele te dará hoje a condição de filho de Deus, de mera criatura, que recebeu fôlego de vida, talvez com um espírito tão atribulado. O Senhor vai dar para você a condição de ser filho, filha, e filho e filha. Tem bênçãos, muitas e muitas bênçãos, e Deus está de braços abertos, te esperando para te dizer: eu te amo, meu filho, e quero te transformar em alguém cheio do meu poder, cheio da unção do avivamento. Senhor, aqui estão os teus filhos, ó Deus. Oh, meu Pai, quantos aqui nesta noite, Pai, estão desejando, ó Pai, essa mudança que só Tu tens, ó Pai, para cada um de nós. Jesus, faça neste momento, ó Pai, talvez de força, Senhor, muitas vezes onde já não há mais forças. Pai, essa hora, Pai, é hora de estar derramando lágrimas aos Teus pés. Oh, Pai, submisso diante da Tua autoridade, do Teu amor e da Tua grandeza, Pai, dizendo: eu de mim mesmo nada posso fazer, mas entrego para Ti, oh meu Deus, todos os meus problemas. Diga isso para Ele, você que está orando, diga isso para Jesus, entregue para Ele, sabe, a tua vida talvez de fracasso, onde você tentou pelas tuas próprias forças e você viu que muitas e muitas vezes você deu com a cara na porta, mas de hoje em diante, sabe, diante desta palavra, que o Senhor precisa que você reconheça a necessidade de se arrepender, de mudar, de deixar a sua vida ser controlada pelo Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo habitar no teu coração, é necessário a santidade, a verdade, a mudança, a transformação. E o Espírito Santo está nesta hora disponibilizando para você o perdão, o amor, a restauração, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai, todo espírito maligno que esteja, Senhor, nesta hora aprisionando a tua filha, o teu filho, Pai, impedindo de receber a bênção. Oh, eu repreendo agora toda seta maligna, toda timidez, toda preocupação com o julgamento do outro. Senhor, se há neste lugar alguém querendo estar, ó Pai, fazendo, Pai, uma aliança contigo e preocupado muitas vezes pelo aquilo que as pessoas vão pensar, eu quero repreender agora em nome de Jesus toda essa farsa, e teu nome é todo poderoso, Jesus, para trazer mudança, transformação, restauração. Em teu nome eu te entrego estas vidas, eu entrego, Senhor, cada um destes problemas, aqueles que estão pedindo agora, Pai, o milagre, Senhor, na vida familiar, a restauração, ó Pai, dos seus relacionamentos familiares, em seus casamentos, com os seus filhos. Oh, meu Deus, em teu nome eu te peço agora, Pai, libertação. Caia por terra todo trabalho de encantamento feito para destruir a família. Em nome de Jesus, nós estamos aqui como a igreja do Deus vivo, orando para que as famílias sejam restauradas, e a vida, Senhor, do homem e da mulher de Deus é uma vida, Senhor, que tem compromisso, Pai, com a família. E nesta hora, Pai, eu peço por cada família aqui representada, por cada, Senhor, mãe, Senhor, que muitas vezes está desesperada,
desesperada, que já não pensa mais, ó Pai, em outra coisa senão desistir de tudo. Mas nessa hora, Pai, eu te peço, gera fé, gera coragem, gera disposição, gera perseverança para que esta mãe, para que este pai continue lutando pela vida deste filho. Oh, meu Deus, porque tu não és o Deus de derrota, tu és o Deus de vitória, tu és o Deus que faz cada gigante cair pelo chão. E em nome de Jesus, toda afronta do inimigo está caindo por terra, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Toda honra, toda glória, todo louvor a Jesus, aquele que é digno de nos dar a vitória. E que nesta noite seja noite de avivamento, ó Pai. Que nesta noite, Espírito Santo, haja, Senhor, o avivamento com o fogo que vem do céu para a tua igreja, ó Pai, para a tua noiva. Queima todo pecado da mentira, toda palha, toda situação de aparência, toda infâmia, toda calúnia, toda desonestidade, toda situação de erro, caia por terra no nome de Jesus. Pai, corrige, porque Tu és o Deus poderoso e Tu és o Pai, e aquele que ama como Pai, Ele corrige, porque Ele quer ver seus filhos, ó Pai, dando certo. Ele quer seus filhos vivendo em vitória, e para viver em vitória é necessária a correção. Eu estou nesta hora abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém, amém, amém. Graças a Deus. Se você nessa hora pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir.